Fala, amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu vim aqui no vídeo de hoje mostrar um pouco do meu segredo, né, do nosso segredo que a gente faz quando a gente está trabalhando com a área de manutenção preditiva, né, análise de dados para manutenção. O intuito aqui é te mostrar um pouco dos caminhos que a gente faz. A gente já viu aí um pouco do que é inteligência artificial, as diferenças machine learning, entre machine learning, inteligência artificial e deep learning, então você já está craque nisso. E você já viu também quais são as 5 saídas que a gente utiliza aqui, né? O caminho que a gente percorre quando a gente está fazendo a parte preditiva. E agora o que eu vou te mostrar é um pouco as categorias, né, desses algoritmos que a gente trabalha, principalmente daqueles que a gente mais trabalha, e algumas aplicações práticas de onde a gente utilizou e quais foram os resultados obtidos. Então, a ideia aqui é te dar uma visão geral de onde você pode ir, quais são as categorias desses algoritmos, principalmente para a área de machine learning, tá? Então, só recapitulando que quando você está trabalhando com dados, né, a gente tem a famosa inteligência artificial, que é nada mais nada menos do que aquilo que imita algum passo, né, algum movimento, algum comportamento humano. Dentro da inteligência artificial, a gente tem um subgrupo desses algoritmos, tá? Que é chamado de aprendizado de máquina, ou, no termo inglês, em machine learning. E aí, dentro do machine learning, você vai ter algumas categorias, eu vou colocar 3 aqui. Uma delas é a supervised learning, ou aprendizado de máquina supervisionado, tá? E o que é isso? É aquilo que você já sabe quais são, por exemplo, as categorias de algo, e você ensina a máquina a fazer daquela forma, e também ela vai reaprendendo vai aprendendo a validar, ver se é aquilo mesmo que você está falando ou não, ao passar do tempo, à medida que a gente vai colocando mais dados, né? E reensinando o algoritmo. O outro é a unsupervised learning, ou aprendizado de máquina não supervisionado. Esse é um das categorias que eu mais curto, tá? Por quê? Porque através dela a gente consegue verificar que existem novas condições de operação que a gente não está acostumado. Ou seja, a gente não vivenciou tanto para poder conseguir observar novas categorias, né? Novos comportamentos da máquina. E essa categoria ela te mostra que existem grupos, só que ela não sabe o que é. Então aqui também uma coisa interessante é que a gente tem que ter noção do conhecimento humano. E a gente tem o Reinforcement Learning, que aí acaba sendo o aprendizado reforçado, né? Que é onde estão os carros autônomos, com aquela grande, acaba sendo Deep Learning, né? Com aquela grande massa de dados, você vai retreinando o modelo e ele vai aprendendo que aquela categoria ou aquelas situações são as situações ali que devem ser vistas, tá? Mas aqui no caso eu vou focar nessas duas aqui, nas duas primeiras, que é a de aprendizado de máquina supervisionado e o aprendizado de máquina não supervisionado. E aí, entrando no aprendizado de máquina supervisionado, a gente acaba tendo aí, entre outras, tá? Não é apenas, mas entre outras, a classificação. Então, algoritmos de classificação é você ter um rótulo, por exemplo, dizendo que uma tal situação ela é falha de componente X ou componente Y, mas é uma situação de falha A, B, C, né, crítica, não crítica. Você dá rótulos àquela situação e você ensina a máquina a fazer aquilo, ao algoritmo. Clusterização de grupos que você já sabe, regressão linear ou não linear, multilinear, multipolinomial e por aí vai, que são nada mais nada menos, é confiabilidade inclusive, né, a gente está falando de manutenção, que você ensina o algoritmo aqueles dados ali para ele prever uma determinada situação. Então você acaba ensinando que, por exemplo, quando você tem um salário X e um tempo de experiência Y, né, salário Y porque você quer saber o salário, então a saída é o Y, você quer saber o salário, vai ter um comportamento XYZ, um comportamento determinado, de acordo com os anos de experiência. Então existe uma dependência, né? Aí é que a gente usa as correlações, tá? Então aqui é muito conhecido, né, na probabilidade, na estatística. A gente trabalha muito com regressão, funções matemáticas, e aí acaba sendo um aprendizado de máquina supervisionado. Então, vou mostrar alguns exemplos e alguns projetos que a gente fez. Um que eu gosto muito, que aí acaba sendo também um unsupervised learning, né? A gente está querendo achar, por exemplo,
questões de sequências de alarme, né? Ver se eles têm interação entre si. Então aqui acaba muito caindo a probabilidade condicional. Então, por exemplo, um exemplo que eu fiz há pouco tempo, dentro do algoritmo que a gente trabalha, você tem um indicador que chama lift. Então, toda vez que esse indicador for maior que 2, né, passar de 1, na verdade, você já trabalha que existe uma correlação entre esses alarmes, né? Então, eu coloquei na época do projeto um lift maior de 2, porque a gente tinha muitos alarmes que correspondiam, né? Então, quando eu tinha um determinado alarme, implicaria que outros aconteceriam. Esse daqui eu acho que é um dos grandes diferenciais, que nem todo mundo olha. Então, aqui, ó, como a gente estava trabalhando num projeto com injetores de injetores, né, bicos injetores de motores diesel, a gente tinha um determinado alarme que tinha esse valor aqui de um injetor número tal, e existia uma determinada a resistência, estava alta. Então o lift era 252, era um dos meus prioritários ali, ou seja, toda vez que esse alarme ocorria, implicava que outras sequências de alarme ocorriam. Uma delas era que, quando eu dava o número 5 alta resistência, o número 6 também estava com alta resistência. Ou, quando eu estava com 5 com alta resistência, eu tinha uma alta resistência e existia sinal de água no combustível que estava fora da faixa, ou seja, tinha muita água no combustível fora da faixa alta. Ou, quando dava o binco injetor com a resistência número 5 com a resistência alta, o número 6 também estava com resistência alta e existia um sinal de alta temperatura no combustível, entendeu? Então, toda vez que dava aquele alarme ali da esquerda, implicava que existiria ou esse de resistência alta, quase, nesse caso aqui, quase todos, ou uma combinação de outros, né? Inclusive, não só de um, como esse de água no combustível, como a temperatura sozinho, mas eles também em conjunto. Então, esse algoritmo, ele nos mostrou que, de acordo com aqueles dados, eu tinha nada mais nada menos do que uma sequência lógica que acontecia quando eu tinha outros. Então, isso nos levou aí com a engenharia da empresa, falou, cara, está acontecendo alguma coisa no combustível indiretamente ou na lubrificação que está mostrando esses alarmes. O que está acontecendo? Então a gente começou a observar que tinha essas condições de operação aí que ninguém enxergava. Tá? Esse é um exemplo. Um outro exemplo, usando a regressão linear, a gente começou a perceber e queria ver se, com análise de óleo, existia uma correlação entre dois elementos químicos que estavam ali dentro, né, do óleo, por desgaste, e a gente acabou achando que, no caso aqui, está bem pequenininho, mas quando eu tinha chumbo, eu tinha zinco, e quando eu tinha titânio, se eu não me engano, aqui, eu acho que é aqui, potássio, eu tinha sódio. Enfim, eu tinha, acho que é titânio aqui, eu tenho que olhar no detalhe, mas existia aqui, quando eu tinha titânio, eu tinha manganês, exato. Então, quando acontecia de eu ter titânio, eu com certeza ia ter manganês. Quando acontecia de eu ter chumbo, eu com certeza ia ter zinco dentro do meu óleo, né, lubrificante. Então, o que estava acontecendo? Quais eram os desgastes que eu estava tendo? Então, observando até com o mapa de análise da engenharia da empresa, a gente viu que era sim desgaste, por exemplo, da bronzina, do virabrequim do motor e agora do eixo do virabrequim também, né, do material do virabrequim. Então a gente via que tava tendo um problema ali, tava errado, né? Toda vez estava acontecendo alguma coisa ali que estava desgastando demais do que o necessário, né, do que era esperado para aquele momento, e a gente viu isso através dessa correlação. Então, toda vez que a gente viu, ó, tem chumbo, com certeza vai ter zinco, então vamos dar uma olhada na bronzina dos cilindros, né, do eixo lá do virabrequim, quase que não sai. Uma outra foi a previsão da vida, né, de horas, tá, dos bicos injetores, que esse foi o principal desse projeto aqui, o principal foco. Então a ideia era simplesmente a gente ver que a saída era vida horas e os dois componentes, né, as duas variáveis independentes, o X1 e o X2, eram o máximo de fuligem que tinha dentro do óleo e a média de consumo do equipamento. Então a gente via que tinha ou não tinha uma correlação e aí com isso a gente conseguiria predizer aquela variável de acordo com esses dois parâmetros. Um outro exemplo, né, aí no caso aí já pegou mais uma, não foram só dois
duas variáveis independentes, porém 3 ou mais, na verdade, 4, na verdade, que a gente observou. E aí a gente jogou dentro do modelo e treinou e fez toda a análise estatística. Então a gente vinha aqui, de acordo com a predição dele, a gente tem um R quadrado, né, de 0,8. Então era uma relação positiva. Existia sim uma correlação entre aqui a gente está verificando o que era o real e o estimado. Então estava bem próximo ali, né, como a gente já viu do R quadrado, 82% aí de acerto. E o best fit era exatamente essa curva preta aqui mais escura. E a identidade, né, que é 1 para 1, seria essa curva aqui mais em cinza. Então, a gente utilizou esse aqui, é uma análise de regressor de extra trees, né, é um algoritmo, no caso aí de tree regressor, que agora fugiu da cabeça, mas árvores de decisão. Então a gente via também, né, não só isso, a gente analisou 20, nesse caso, 20 algoritmos em diferentes parâmetros, para a gente olhar qual que era. Nesse caso não foi escolhido esse algoritmo, foi escolhido outro, chama KNN, que é os K vizinhos mais próximos, e aí a gente analisou, mas aqui é apenas uma demonstração de onde a gente usa. E aqui está basicamente os resíduos, né, estatísticos desse algoritmo, e também a validação, né, da aplicação quando a gente vai treinando o algoritmo, né, a evolução dele até chegar perto dos 100% ali, e tanto da parte de treinamento, né, dos dados de treinamento, quanto aos dados, né, a pontuação dos dados de validação cruzada, que é um dos métodos que você faz para verificar se o modelo ali está dentro de um padrão, tá? De uma validação estatística. E um dos exemplos, como eu falei, que eu mais gosto, que é de clusterização, é um exemplo muito bacana aqui. Quando a gente faz análise, geralmente eu tento colocar, quando você tem vários parâmetros aí, geralmente parâmetros 3D, né? 3 parâmetros para que a gente possa visualizar, né, como é que está se comportando isso, para que a gente coloque dentro do dia a dia, né, da manutenção aí da telemetria ou da engenharia, quando chegam os dados, né, por exemplo, no caso a gente tinha uma mistura aí de número de alarmes no período, média de fuligem, né, então, e no caso ali o consumo, né, o consumo do equipamento, consumo de combustível do equipamento. Então o que é bacana nesse algoritmo é o seguinte, eu jogo os dados, a gente obviamente fez foram mais de 340 análises, né, a gente pegou esses 3 parâmetros aí, colocou também, cruzou, né, fez uma análise combinatória com 7 características estatísticas, né, desvio padrão, máximo, mínimo, média, mediana, moda, e o skewness, né, skewness, que é, no caso, o desvio, né, que a curva normal da distribuição desses pontos, e a gente joga aí e começa a analisar para ver quantas regiões são achadas, e aí, no caso, a gente viu que tinha, sim, regiões, a gente achou melhor pela quantidade de erros ali, né, o cálculo estatístico do erro, em trabalhar com 5 regiões. Então, deu certo a gente fazer em 3D, então a gente vê aqui, ó, a visão desse mesmo gráfico em 3 visões diferentes, né, de um lado, do outro e por cima, e a gente achou, sim, que existia uma combinação de parâmetros, das características estatísticas desses parâmetros, para que a gente pudesse definir. Só que aqui, na hora que a gente viu, a gente não sabe o que significa essas regiões. Eu sei que, por um lado, ele está indo, no caso aqui está normalizado, né? Então nada mais fiz do que pegar o máximo mínimo e jogar dentro de um parâmetro aí, né? Dentro de uma normal, para que a gente possa ver mais ou menos o comportamento. Mas a ideia aqui nada mais nada menos do que dizer assim, ó, a partir daqui tem um grupo, a partir daqui tem outro grupo, e ver os limites desses grupos e entender o que significam essas regiões. Então, para isso, precisa da equipe responsável do processo, que entenda da máquina, mecânicos, técnicos, engenheiros, analistas, porque sem eles não vai ser possível entender essas regiões, tá? Porque eles vivem aquilo no dia a dia. Então, se eu estou pegando a região aqui, eu digo que é a região de alta quantidade de fuligem. O que está acontecendo ali? Muito desgaste ou não? Esse aqui que está variando muito no meio, eu digo que é uma região de baixo consumo, que é uma região normal, e aqui, região vermelha, uma região de baixo número de alarmes, de média de fuligem baixa, menos que o normal, né? E aqui em cima talvez falha operacional. Então a gente traduziu isso num outro
gráfico. Então, aqui mostra, né, o que acabou sendo aí os centroides, que nada mais é nada menos do que o centro daquela região que a gente achou. Então, aqui a gente viu que tinha região de falha operacional, região de alta concentração de fuligem, né, no caso desgaste, uma região de tendência de concentração de alta fuligem e uma região normal, que é ali que é o vermelho, além de uma região de alto número de alarmes. E aí esses alarmes podem ser N alarmes, tá? Então, com isso aqui a gente colocou dentro da operação, então a cada 10 dias, que era quando vinha, né, os dados de análise de óleo, a cada 10 dias a gente fazia uma média, né, dos dados que a gente tinha naqueles 10 dias de alarme de consumo, fazia um desvio padrão, verificava quanto era o número máximo de alarmes e via também a questão de média de fuligem naquele período, né, com aquela análise. Então, com isso, a gente conseguiu verificar que existiam regiões que condiziam com a realidade e, a partir daí, a manutenção, o PCM, né, da empresa começou a olhar isso aqui cada 10 dias para saber onde é que está aquele equipamento, né, de acordo com esses dados, beleza? Então, esse aqui é um pouquinho do nosso segredo, como a gente trabalha, né? Cabe mencionar que não é nada do dia para a noite, então são coisas que demoram, tem que ter os dados, né? Como eu mostrei todo aquele passo a passo, né? A tratativa antes, cruzar os bancos de dados, ver o que acontece para a gente poder ter, no final das contas, essas análises usando inteligência artificial, tá? Então, assim, se você trabalha com isso, coloca aqui seus comentários, o que é que você achou do vídeo, se te trouxe algo mais, coloca uma sugestão, se você acha que eu devo entrar ou não mais nos algoritmos, se é interessante para você, para a gente ir demonstrando um pouco aí e evoluindo você, né, fazendo com que você evolua dentro da sua empresa, tá bom? Se você não é inscrito ou inscrita no canal, coloca aqui, tá? Se inscreve, ativa o sininho, dá o like também para ajudar esse vídeo e compartilha aí com a galera da tua empresa e vamos conversando, tá? Repito, se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai tentar ajudar a saná-las, tá bom? Espero você então no próximo vídeo.